A Revolução Industrial foi um processo histórico que fez a substituição das ferramentas do trabalho pelas máquinas. Nesse período, as fábricas passaram a dispor para as pessoas uma infinidade de materiais, o que, de maneira geral, fez com que o trabalho se desvalorizasse e os salários diminuíssem muito, tendo em vista que os trabalhadores eram separados em cargos e as máquinas faziam quase tudo. A primeira Revolução Industrial foi de 1780 a 1830. Começou na Inglaterra e se limitou apenas a ela. A produção de tecidos e outros materiais transformou a Inglaterra na maior potência mundial da época, e a levou a ser conhecida como Oficina do Mundo. Os homens eram os maiores trabalhadores desse período, e as mulheres e as crianças não tinham muito espaço. Mas isso não demorou muito a mudar. As mulheres na Revolução Industrial. Na Segunda Revolução, que começou em 1870, além de outros países como a Alemanha, França, Rússia e Itália se industrializarem, o trabalho da mulher começou a ser incorporado no mundo das fábricas. Separou-se o trabalho doméstico do trabalho fora do lar. E aos poucos, fases de ampliação de produção incorporavam cada vez mais a mão de obra feminina junto à masculina. Isso irritava os homens, porque nas crises substituía o trabalho masculino pelo trabalho feminino, por ele ser mais barato. A Segunda Revolução se estendeu pela Primeira Guerra Mundial, e nessa fase, os papéis nas indústrias foram revertidos quase que totalmente, tendo em vista que agora a maioria dos homens eram recrutados para a guerra. Crianças e mulheres dominavam as fábricas, e mesmo o salário sendo totalmente miserável, elas não tinham outra saída. Algumas mulheres se prostituíam na esperança de ganhar um pouco a mais. Outras preferiam continuar trabalhando, mas isso não impedia de que elas não sofressem abuso. Ludwig von Mises, economista da época, dizia que os proprietários das fábricas não tinham poderes para obrigar ninguém a aceitar um emprego nas suas empresas. Podiam apenas contratar pessoas que quisessem trabalhar pelos salários que lhes eram oferecidos, mesmo que esses salários fossem baixos. O trabalho era necessário, as mulheres não tinham como alimentar os seus filhos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil. Foi aí que o movimento feminista nasceu. E ele ficou muito mais forte após uma greve em uma indústria têxtil de Nova York, em que mulheres pediam condições de trabalho e igualdade de direito. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Dias depois, houve uma outra manifestação para exigir o voto feminino e o fim do trabalho infantil. Esse movimento também foi reprimido pela polícia. Já em 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, maioria mulheres, morreram queimados no incêndio de uma fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local, apesar de muitos acharem que o próprio dono da fábrica causou o acidente para matar as suas funcionárias. Tudo isso foi necessário para provocar várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos, além da criação de uma data anual para a celebração dos direitos das mulheres, que foi aprovado por mais de 100 representantes de 17 países. Com a eclosão de ainda mais protestos em todo o mundo, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. No Brasil, a luta feminina só ganhou força com o movimento das sufragistas, que conseguiram o direito ao voto em 1932. E em 1985, houve a criação da primeira delegacia especializada da mulher, o que existe até hoje. O número de pesquisas pelo termo feminismo no Google cresceu 86,7% no Brasil, e o ano de 2015 é conhecido como o ano do feminismo no Brasil. As mulheres estão finalmente enxergando a importância de tal movimento. Nos cinemas e na televisão, a representatividade das mulheres aumentou de forma considerável. No que antigamente as mulheres eram vistas apenas como secundárias ou secretárias e donas de casa, hoje já ganham papéis mais importantes e de força. Ainda há muito a ser feito, mas estamos lutando para que a mudança seja completa.